Bom dia, turma 702. Estamos entrando aí hoje, 29 de abril de 2020, falando, sobre a era JK com a construção de Brasília. Por que nós estamos novamente falando sobre a questão de Brasília? Pela grande importância que teve essa era JK, o governo de Juscelino Kubitschek, a importância que teve no Brasil com as transformações, as mudanças que houve no espaço a partir da industrialização e de outros crescimentos, tá bom? Então vamos lá. JK, como era conhecido, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República em 1955, juntamente com o vice-presidente João Goulart. Nos primeiros anos do pleito, após a situação política ter tomado seus caminhos, tentativa de golpe e dos militares. Rapidamente, Juscelino colocou em ação o plano de metas e a construção de Brasília, transferindo a capital do Brasil da cidade do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Sendo assim, abordaremos os principais feitos realizados por JK durante o seu governo como presidente. Vamos ver aí. O plano ou programa de metas, 31 metas, tinha como principal objetivo o desenvolvimento econômico do Brasil, ou seja, pautava-se em um conjunto de medidas que atingiria o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamização do processo de industrialização do Brasil. O desenvolvimento econômico que o Brasil viveu durante o mandato de Juscelino Kubitschek priorizou o investimento nos setores de transporte e energia, na indústria de base, bens de consumo duráveis e não duráveis, na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística e na educação. Para JK e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançado seu plano de metas. O Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. Para ampliar o desenvolvimentismo econômico brasileiro, JK considerava impossível o progresso da economia sem a participação do capital estrangeiro. Claro, para tanto investimento ia precisar de dinheiro, de investimento. Para alcançar os objetivos do plano de metas, era necessário uma intervenção maior do Estado na economia, priorizando então a entrada de capitais estrangeiros no país, principalmente pela indústria automobilística. Ressalta-se que nesse período o Brasil iniciou o processo de endividamento externo. Os setores de energia e transporte foram considerados fundamentais para o desenvolvimentismo econômico. Ressalta-se a importância do governo Vargas neste processo, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no ano de 1946, que teve grande importância também, e da Petrobras, no ano de 1953, ainda também no governo de Vargas, Getúlio Vargas. Outros setores que ganharam importância foram o agropecuário. JK, Juscelino Kubitschek, procurou aumentar a produção de alimentos e o setor energético, construindo as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, e as barragens de Furnas e Três Marias. Contudo,
Tais mudanças empreendidas por JK ocasionou a acentuação da industrialização do país, com o aumento do produto interno, o PIB, em 7%, mas não superando a inflação da dívida externa. Ou seja, mesmo com esse aumento, não deu para resolver o problema da inflação, da dívida externa. A industrialização do país se efetivou basicamente na região sudeste, destacando, neste momento, a grande migração nordestina para esta região. Após analisarmos alguns pontos do plano de metas, focaremos a outra promessa de campanha efetivada por JK, a construção de Brasília e a transferência da capital federal. Em fins de 1956, depois de o Congresso Nacional ter aprovado a transferência da capital, iniciaram-se as obras da construção de Brasília. A nova capital do Brasil teria um moderno e arrojado conjunto arquitetônico realizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O plano piloto da cidade foi desenvolvido pelo urbanista Lúcio Costa.